Notícias: diversos jornais internacionais cravam a derrota da extrema-direita brasileira após Bolsonaro ser condenado a ficar por 8 anos, 2022, 2026 e 2030, sem poder se candidatar a qualquer cargo político no Brasil. O jornal norte-americano The New York Times descreveu a inelegibilidade do ex-presidente como um golpe significativo no movimento de extrema-direita do país. Na mesma linha, o francês Le Monde ressalta que a derrota de Bolsonaro abre uma batalha de sucessão dentro da direita e da extrema-direita brasileiras. O Washington Post chamou Bolsonaro de Trump dos trópicos. Para o alemão Deutsche Welle, a inelegibilidade do ex-presidente deve levar a extrema-direita brasileira a construir um nome alternativo para tentar herdar o capital eleitoral do bolsonarismo no pleito de 2026. Já o italiano Corriere della Sera preferiu puxar pela fala do ministro e relator do caso no TSE, Benedito Gonçalves, que recomendou a condenação de Bolsonaro. No título, Bolsonaro inelegível por 8 anos, ele é uma ameaça à democracia. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse nesta sexta-feira, 36, no Twitter, que pretende pedir que a Advocacia Geral da União, a AGU, analise a possibilidade de uma ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, pelos danos causados à sociedade. De acordo com Dino, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, de tornar Bolsonaro inelegível até 2030 por abuso de poder político, prova a perpetração de ataques abusivos ao sistema de justiça e à ordem jurídica. Decisão do TSE aprova a perpetuação de ataques abusivos ao sistema de justiça e à ordem jurídica. Por isso, enviarei requerimento à AGU visando análise de ação de indenização pelos danos causados ao Poder Judiciário da União e à sociedade, em face da conduta do senhor Bolsonaro, avisou Dino no Twitter. Bolsonaro foi condenado nesta sexta-feira, 36, pelo TSE, que o tornou inelegível até 2030. A corte entendeu que Bolsonaro cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A ação do PDT denunciava os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro em reunião com embaixadores estrangeiros. O encontro aconteceu em junho de 2022, às vésperas da campanha eleitoral. Bolsonaro pretende recorrer da decisão do TSE no Supremo Tribunal Federal, STF. O ex-secretário executivo do Ministério das Comunicações e advogado de Jair Bolsonaro, PL, Fábio Weingarten, publicou, nesta sexta-feira, 36, uma foto em que o ex-presidente aparece sem camisa, deixando à mostra as cicatrizes das cirurgias a que se submeteu após a facada recebida em Juiz de Fora, para demonstrar apoio após Bolsonaro ficar inelegível até 2030. Weingarten criticou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e disse que Bolsonaro é uma vítima dessa tal democracia. O TSE condenou, nesta sexta, o ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em uma reunião com embaixadores, em julho de 2022. Por 5-2, Bolsonaro não poderá se candidatar a qualquer cargo político durante 8 anos. A medida começa a contar desde as eleições presidenciais de 2022, quando o ex-mandatário foi derrotado pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Ou seja, ele não poderá disputar as eleições de 2024, 2026, 2028 e 2030. Mais cedo, Bolsonaro afirmou à imprensa, nesta sexta, em um restaurante em Belo Horizonte, que tomou uma facada nas costas. Há pouco tempo, levei uma facada na barriga. E hoje tomei uma facada nas costas com a inelegibilidade por suposto abuso de poder político, disse. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu, em sessão plenária nesta sexta-feira, 36, que investigados em casos de feminicídio ou agressões contra a mulher não poderão mais usar a tese de legítima defesa da honra para justificar o comportamento criminal. O plenário da Corte formou maioria sobre o tema, mas ainda faltam votar os ministros Rosa Weber, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Luiz Fux. A tese da legítima defesa da honra era usada em casos de violência de gênero para justificar o comportamento do acusado. O argumento era de que o assassinato ou a agressão eram aceitáveis quando a vítima tivesse cometido adultério, pois essa conduta supostamente feriria a honra do agressor. O julgamento começou nesta quinta-feira, 29/6, quando o relator da ação, ministro Dias Toffoli, defendeu em seu voto que a tese da legítima defesa da honra não é, tecnicamente, legítima defesa. Portanto, não exclui a ilicitude do ato. Ele também reafirmou que a legítima defesa da honra fere princípios constitucionais.
O julgamento foi retomado na manhã desta sexta, 30. André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso acompanharam integralmente o relator. O STF proibiu o uso da tese de legítima defesa da honra em crimes de feminicídio, a partir de liminar referendada pelo plenário em 2021. Agora, os ministros julgam o mérito do tema. A sessão foi suspensa e será retomada na sessão de abertura do segundo semestre judiciário, em agosto. Medida inconstitucional. Notícias de última hora no mundo, você bem informado sempre. Aqui é a Júlia, reportando para a VNS News. Siga, ative o sininho, compartilhe notícias verdadeiras. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Em seu voto, Dias Toffoli defende que a legítima defesa da honra ofende a dignidade humana, e não deve ser veiculada pela defesa, pela acusação, pela autoridade policial ou pelo juízo, direta ou indiretamente, no processo penal, sob pena de nulidade do julgamento. Ele também citou regra do Código Penal, segundo a qual a emoção ou a paixão não excluem a imputabilidade penal. O magistrado frisou que a dignidade da pessoa humana, a vedação a todas as formas de discriminação, o direito à igualdade e o direito à vida têm prevalência sobre a plenitude de defesa. A taxa média de desemprego no Brasil ficou em 8,3% no trimestre móvel encerrado em maio deste ano, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, contínua, divulgados nesta sexta-feira, 36, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O índice do período entre março e maio foi menor do que o registrado no trimestre móvel de fevereiro a abril de 2023, 8,6%, e recuou 1,5 ponto percentual na comparação com o mesmo período do ano anterior, 9,8%. Trata-se do menor nível de desemprego para um trimestre móvel encerrado em maio desde 2015, quando a taxa também ficou em 8,3%. O índice de desemprego de maio veio dentro das expectativas do mercado. O consenso Refinitiv, que reúne as principais projeções, estimava uma taxa de desocupação justamente de 8,3%. Esse recuo no trimestre foi mais influenciado pela queda do número de pessoas procurando trabalho do que por aumento expressivo de trabalhadores. Foi a menor pressão no mercado de trabalho que provocou a redução na taxa de desocupação, explica Adriana Berengui, coordenadora de pesquisas por amostra de domicílio. De acordo com o levantamento do IBGE, a população desocupada do país diminuiu 3% em relação ao trimestre anterior, o que significou 279 mil pessoas a menos à procura de trabalho. Em relação ao mesmo período do ano passado, a redução foi de 15,9%, menos 1,7 milhão de pessoas. Já o contingente de pessoas ocupadas, 98,4 milhões, ficou estável em relação ao trimestre anterior e aumentou 0,9%, mais 884 mil pessoas, na base de comparação anual. O secretário em exercício da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, SSPDF, no 8 de janeiro, Fernando de Souza Oliveira, omitiu a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Câmara Legislativa do DF que a pasta decidiu abrir a esplanada dos ministérios para manifestantes na data da tentativa de golpe, mesmo com um pedido oposto da Polícia Federal. A Diretoria de Inteligência Policial da PF revelou, em resposta a um requerimento de informações da CPMI do Congresso, que se reuniu com representantes da SSPDF um dia antes dos atos antidemocráticos. Naquele encontro, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, ressaltou o elevado grau de ameaça à segurança com a convocação dos protestos e pediu providências da segurança do DF, como o isolamento da esplanada. Andrei ainda lembrou que aquela manifestação seria um ato criminoso, pois o objetivo era atentar contra o Estado Democrático de Direito. Mas a SSP, comandada por Fernando de Souza Oliveira, que substituía Anderson Torres, se negou a fazer o isolamento. Alegando que seria uma simples manifestação de cunho pacífico, a secretaria permitiu a passagem de pedestres, restringindo somente o trânsito de veículos. Mas, quando Fernando depôs na CPI dos atos antidemocráticos, em 2 de março, essa informação fundamental para a investigação foi omitida. Durante as mais de 3 horas da oitiva, o ex-secretário em exercício chegou a dizer que se reuniu com representantes do governo federal e que eles manifestaram preocupação com as convocações para um golpe, mas não citou essa divergência com a PF nem que a ordem para manter a esplanada aberta teria sido dada pela SSP. Novamente, o servidor do Tribunal de Contas da União,
TCU, filmado enquanto afogava saruês no Lago Paranoá, não compareceu à Delegacia Especial do Meio Ambiente, DEMA, para prestar depoimento. Sem comparecer. Entre as notícias, diversos jornais internacionais cravam a derrota da extrema-direita brasileira após Bolsonaro ser condenado a ficar por 8 anos, 2022, 2026 e 2030, sem poder se candidatar a qualquer cargo político no Brasil.